Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E esse áudio é o do dia 37. 37 dias do nosso jejum de 40 dias de açúcar. E nesse capítulo, a Wendy, ela coloca o título de Continue batendo, continue pedindo. E o versículo que ela coloca pra gente meditar está em Mateus 7 e 8, que diz assim: peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Inclusive o título dessa passagem aqui da Bíblia chama A Persistência na Oração, e é disso que ela quer falar nesse capítulo. E ela diz assim que quando tá chegando no final do jejum, que ela já fez, né, esse jejum de 40 dias algumas vezes com um grupo que ela tem no Facebook, e ela diz que homens e mulheres ao final do jejum falam: mas onde estão os milagres? Onde está o sussurro suave? Por que ainda sinto tanta falta de doce? E ela diz que nós devemos pedir e buscar a Deus incessantemente. Não é porque chegou no final do jejum que Deus não operou, que Deus não fez, né? Às vezes a gente não vê, mas Deus está sempre trabalhando em nosso favor. E ela coloca aqui: devemos pedir e buscar a Deus persistentemente, repetidamente e incansavelmente. Devemos orar por libertação, orar pelas pessoas, orar por cura, por restauração. O que nós não podemos é parar de orar. E ela fala: Deus nos chama para orar sem cessar. E se há coisas que você buscou durante o jejum e ainda não recebeu, ela diz: continue orando. Em Lucas 18, do capítulo 1 ao 8, conta a história de uma viúva que insistiu para um juiz até que o juiz se cansou dela, não queria mais que ela perturbasse ele, e ele atendeu o pedido dela. Só que esse juiz, ele não queria atender o pedido, mas ele atendeu com a insistência. E o que a Wendy ela nos traz aqui para meditar a respeito dessa história é que se um juiz egoísta atendeu o pedido daquela mulher, que dirá um Deus que nos ama de maneira transcendente e que deseja atender as nossas orações. Olha só o que tá quando a gente continua lendo Mateus 7, na mesma passagem ali, o versículo 9 diz assim: qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E, gente, isso é tão verdade. O que acontece é que, às vezes, a gente acha que Deus ama como nós amamos. A gente acha que Deus atende os pedidos como nós atendemos os pedidos dos nossos filhos. Às vezes o nosso filho pede algo e por puro egoísmo, porque vai dar trabalho, porque eu tô fazendo outra coisa, a gente simplesmente fala não. Eu sei que algumas vezes nós falamos não, o nosso não é porque a gente sabe o que é melhor para o nosso filho, mas às vezes o nosso não é egoísta, e esse não existe em Deus, porque Deus não é egoísta. Deus nos ama e Ele quer nos dar, Ele quer nos oferecer o melhor, e Deus nunca desiste de nós, e os ouvidos de Deus estão sempre inclinados para nós. E ela traz aqui uma coisa que a gente faz realmente. Os nossos filhos perguntam, né? Quantas mães falam: nossa, eu ouço tanto mãe. E a palavra é tão linda que quando ela diz que quando a gente tem que ser como uma criança, é verdade. Todas as vezes que seu filho fica: mãe, isso, mãe, mas eu quero isso, nós devemos fazer o mesmo com o Senhor. Pai, eu preciso disso. Pai, como fazer isso? Pai, por onde eu caminho? Pai, eu preciso de mais paciência. Pai, me ajuda a servir o meu marido.
Pai, agora eu tô com dificuldade, Pai, eu não quero reclamar, Pai, Pai, Pai. Deus não se cansa, Ele não reclama, Ele tem prazer em ouvir você dizer o dia inteiro, Pai, 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 Pai. Deus não é como nós. Nós precisamos entender que Deus é sobrenatural. Os atributos do Senhor são de fidelidade, de amor. Deus nunca nos abandona, nunca nos rejeita. Oh Deus, obrigada por ser assim. E a Wendy, ela traz aqui três dicas para você fazer na sua oração. E eu quero compartilhar com você. Primeiro, ela diz para você pedir para Deus inspirar suas orações. Nós devemos orar a vontade de Deus. Às vezes a nossa vontade não é a vontade do Senhor. Então nós devemos pedir para que Deus inspire as nossas orações. É por isso que quando eu vou orar, quando eu vou passar um tempo com o Senhor, eu coloco um louvor e eu fico com os olhos fechados, em silêncio. E espero Deus colocar no meu coração ou na minha mente coisas, imagens, e eu vou orando por aquilo. E eu deixo a presença do Senhor começar a invadir o meu coração, invadir o meu quarto. E eu vou orando conforme o Senhor vai falando comigo e colocando em meu coração. E eu peço para Deus, Senhor, eu quero orar tua vontade, eu quero orar os teus planos para minha vida e para a vida da minha família. E se eu não sei, eu simplesmente peço que Deus faça a vontade dele na minha vida e na vida da minha família. Essa é a primeira dica. A segunda é orar sem cessar. Nós precisamos conversar com Deus durante o dia todo. Às vezes a gente está com alguma dificuldade, os pensamentos estão na nossa mente. Coloca para fora, põe para Deus. Deus, por que eu estou preocupada com isso? Deus, me ajuda a confiar. Deus, como eu faço? Meu filho acabou de fazer isso, eu não sei o que fazer. Me dá sabedoria, me dá discernimento. Deus está o tempo todo nos ouvindo e querendo nos ajudar. E a terceira dica é: confie em Deus para o tempo certo. Eu sei que nós somos ansiosas, nós estamos acostumados a ter tudo tão rápido, né? A comida fica pronta em 3 minutos e a gente quer um pedido de oração instantâneo. A gente quer a resposta instantânea. Mas Deus sabe o jeito certo, a maneira certa e o tempo. Quando nós pedimos coisas para o Senhor em oração, nós vamos precisar passar por processos. E os processos, eles levam tempo. A restauração de um casamento, a volta de um filho para a casa de Deus, são pedidos que muitas vezes Deus não pode fazer instantaneamente. Ele precisa que a gente entre naquele processo de busca, de transformação, de mudança de mente, né? Deus traz uma metanoia e aí sim as coisas começam a acontecer e nós precisamos confiar que Deus sabe exatamente cada passo, cada degrau que você vai subir, até você chegar no topo e ter a sua oração plenamente atendida. E nós precisamos entender que nós vamos bater na porta, nós vamos entrar na porta que Deus julga que é boa para nós. Deus jamais vai abrir uma porta na qual não seja de um futuro bom, não seja para coisas grandes que Ele tem para realizar na nossa vida. Então, se essa porta na qual você tem batido ainda não abriu, pode ser que seja uma porta que Deus não quer abrir para você. Peça para Deus direcionar hoje o seu coração. E essa é a terceira dica que a Wendy dá para nós, né? Para que a gente não deixe de orar, para que a gente ore incessantemente, confiando no tempo do Senhor. E ela traz aqui uma última palavra. Não é porque o jejum acabou ou, né, está para acabar que você tem que encerrar os seus pedidos de oração. Eu pedi durante esses 40 dias, acho que Deus não me ouviu, eu vou entender que é isso. Continue, persista, insista, ore incessantemente.
Em Mateus 7:7 diz: a porta será aberta. Eu vou ler de novo. Peçam e será dado. Busquem e o encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E em Tiago diz que a gente não recebe porque não pede. Então, hoje, Senhor, nós queremos colocar novamente os nossos pedidos de oração. Vamos orar? Pai, obrigada porque o Senhor nos sustentou durante 37 dias. Senhor, algumas dessas mulheres têm colocado pedidos de oração, colocaram propósitos nesse jejum e elas não viram ainda a sua resposta, elas não viram o milagre, elas não receberam a cura ainda, elas não receberam a restauração ainda. Mas hoje, Pai, eu quero que o Senhor encha essas mulheres de confiança, que a fé dessas mulheres aumente em Ti, porque nós sabemos que o Senhor conhece os planos, o Senhor sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, e nós precisamos confiar que é o Senhor que sabe o tempo de todas as coisas para realizar na nossa vida. Sei que às vezes a gente ouve de pessoas: onde está o seu Deus? Por que você ainda não foi atendida? Está jejuando e não mudou? Deus sabe como fazer, porque Deus conhece inclusive como a sua vida vai afetar a vida de quem está ao seu lado e de que maneira o Senhor usa a sua vida. Para quem está ao seu lado, nós devemos confiar e nunca parar de orar. A palavra diz: ore incessantemente, Senhor. Nós vamos bater, nós vamos buscar, crendo que nós encontraremos resposta em Ti, crendo que nós receberemos os nossos milagres, crendo que as bênçãos nos alcançarão. Mas a Tua palavra diz que nós devemos buscar, nós devemos manter a nossa fé em Ti. Não adianta pedir 1 semana, 2 semanas e parar, nós sabemos que devemos continuar. Então Deus nos traz, Pai, essa confiança, nos traz a paz que excede todo o entendimento no dia de hoje, Senhor. Colocamos os nossos joelhos e Te pedimos, coloca a Tua vontade em nosso coração, alinha os nossos pedidos com a Sua vontade, como o Senhor disse, assim na terra como no céu. É isso que nós queremos hoje, nós queremos ligar, Senhor, nós queremos ligar. O que ligamos aqui na terra se liga no céu, e o que desliga na terra desliga no céu. E, Senhor, queremos pedir que somente a Tua vontade seja feita em nossa vida, Senhor. Abrimos hoje o nosso coração para que a Sua vontade seja feita, Pai. Obrigada, Senhor, te agradecemos, porque os Seus ouvidos estão sempre inclinados a nos ouvir. O Senhor não desiste de nós. Nós somos mães imperfeitas, mas o Senhor é o Pai perfeito que cuida de nós em todos os detalhes. Obrigada, Senhor, cubra essas mulheres com Teu sangue, que elas prevaleçam em fé, que elas prevaleçam em oração. A oração de uma mãe, a oração de uma esposa é poderosa, e nós cremos, Pai, que o Senhor tem nos ouvido e trabalhado, mesmo enquanto não vemos, mesmo enquanto ainda não recebemos respostas. O Senhor tem trabalhado. Dá-nos, Pai, descanso. Descanse enquanto aguardamos o Teu fazer em nossas vidas, o Teu agir em nossas vidas. Obrigada, já Te agradecemos pelo que o Senhor vai realizar. Nós já Te agradecemos pelo testemunho que nós vamos contar. Nós já Te agradecemos pela bênção e pelos milagres que o Senhor vai fazer, porque nós cremos que o Senhor é fiel para completar a obra. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém.